Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Iota Unum do Romano Mério. É a nossa sexta aula, e aí como referência nós hoje trataremos do capítulo 5. O capítulo 5, o Romano Mério começa a entrar no pós-concílio, finalmente, né? Até então nós só falamos até o concílio, né? Em todas as aulas até aqui. Só para relembrar rapidamente, na penúltima aula nós abordamos mais o pré-concílio, a preparação para o concílio, né? Na última aula, o desenvolvimento do concílio, não uma história do concílio, como eu avisei, mas alguns pontos que o autor destaca. Nós podemos ver como que o concílio abandonou a sua preparação. Acho que vocês lembram disso. Existia uma preparação, uma ideia do que seria o concílio, e o evento abandonou aquela preparação. E o Romano Mério observa muito bem, que o pós-concílio abandonou o concílio. Continuou o processo de abandono. E abandonou sob um lema. Um lema ficou famoso na época, até hoje a gente ouve falar, fala-se disso, o famoso espírito do concílio, o espírito do Vaticano II. Isso foi um grande lema logo depois do concílio, esse abandono, né? Então, nesse capítulo, que é o capítulo 5, o Romano Mério vai falar de algumas características gerais desse pós-concílio e de como esse espírito do concílio influenciou a vida da Igreja nos anos subsequentes, né, ao Vaticano II. Então, ele ainda não aborda nenhum tema em particular, que ainda é assunto mais para frente no livro e no curso, mas algumas características gerais. E são características, eu acho que vocês vão poder observar, que até hoje nós convivemos com ela, de uma forma ou de outra. Eu acho que isso vai ficar claro. Né? Mas primeiro ele aborda essa questão do próprio espírito do concílio. Como assim espírito do concílio? Claro que isso só pode ser uma figura de linguagem, né? Isso pode ser uma metáfora. Né? Quando você fala do espírito do concílio, naturalmente. O concílio não é um ser, né, com inteligência e vontade, com espírito propriamente, mas é uma metáfora que significaria a inspiração do concílio. E ele vai buscar alguns exemplos no Antigo Testamento, onde se usa essa metáfora para entender o que está por trás, né? Quando você fala, não, isso aqui é o espírito do concílio. Ele lembra, por exemplo, lá no livro dos Números, quando se diz que o espírito de Moisés entrou nos 70 anciãos, que começaram a profetizar diante do povo. O que é o espírito de Moisés? É uma metáfora, não é a alma de Moisés realmente, né? Mas é o quê? É o que movia o Moisés. A inspiração, o início, né? o centro, né, daquilo que Moisés falava, estava agora com aqueles 70 anciãos. Ele lembra do quarto livro dos reis, nas Bíblias modernas é 2 Samuel, né? Nas Bíblias modernas é 2 Reis. Mas se você pegar uma tradução da Vulgata, é quarto livro dos reis, quando depois que o profeta Elias é arrebatado aos céus, o espírito de Elias entra em Eliseu, que era o discípulo de Elias. Mais uma vez, é uma metáfora para dizer que Eliseu continuava o trabalho de Elias com os mesmos princípios. Tá? E uma centena de vezes no Antigo Testamento se fala do Espírito do Senhor nos profetas, que também no Antigo Testamento é metáfora, interessante, né? Porque não tinha havido Pentecostes ainda, mas já se usava essa metáfora, né, para dizer o quê? Um primeiro movente, uma ideia governante. Se você possui a ideia governante, e se você apela à ideia governante, fala assim, eu tenho o que governa a mente de Moisés, eu tenho o que governa a mente de Elias. Se eu tenho o que governa a mente do concílio, eu posso tirar conclusões que o próprio concílio não tirou. Então, na realidade, não passava de um pretexto para começar a introduzir no pós-concílio esse espírito de inovação. E aí o Romano Mério começa a investigar de que forma que o espírito do concílio
ele foi além do concílio, né? De que forma ele contribuiu com esse abandono do concílio, o concílio que ficou para trás. Se a gente pegar tudo que o autor vai colocando, e dá para organizar até de maneira diferente, mas eu organizei em 7 aspectos. 7 formas pelas quais esse espírito do concílio subverteu a igreja em nome do concílio. Então vamos estudar essas 7 formas, né, dessa atuação desse espírito, com muitas aspas, né? Lembrando que essa metáfora. Então a primeira forma, a primeira maneira, foi simplesmente por um franco abandono do que o concílio tinha falado. Isso aconteceu e acontece, né? Quer dizer, apela-se ao espírito do concílio sempre que se quer ir numa direção que simplesmente não aparece na letra do concílio. Nem poderia citar São Paulo fora do contexto, né? Falar, não, o espírito vivifica, a letra mata. Seria uma distorção do que São Paulo falou, mas não, a letra do concílio não importa, o que importa é o seu espírito. Então, como é que isso acontece? Alguns exemplos. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos fazer um teste, né, com cada um de nós. Vou citar aqui alguns temas, e se você ouvisse falar que esses temas eles apareceram na igreja porque o concílio quis que eles aparecessem, vê se você estranharia ou se você passaria, parece que faz sentido. Por exemplo, se você ouvisse falar assim, depois do concílio e por causa do concílio, a igreja se abriu para um pluralismo de ideias. Poderia entender que é algo tipicamente que alguém coloca como sendo o resultado do Concílio Vaticano II? Aí o Romano Mary vai investigar a letra do concílio e descobre que a palavra pluralismo só aparece 3 vezes e apenas relacionada à sociedade civil, nunca em relação à igreja. Se a gente ouvisse falar assim, não, depois do concílio e por causa do concílio a igreja começou a valorizar que as pessoas fossem autênticas, né? Autenticidade, né? No sentido de como um valor moral, um valor religioso, né? A autenticidade passou a ser um valor, alguma coisa valorizada na vida da igreja por causa do concílio. Nunca aparece a palavra autenticidade em nenhum documento do concílio. Democracia. Se você ouvisse falar que depois do concílio a ideia democrática entrou na igreja, né? E que a igreja começou a se democratizar, e você tem, por exemplo, os sínodos, né? Hoje fala-se na igreja sinodal, né? E você diria, não, isso foi um movimento natural que surgiu depois do concílio, em função do concílio. A democracia, através de sinodalidade. Nunca aparece a palavra democracia em nenhum documento do concílio, e nem seus derivados. Só mais um exemplo, mais um quarto exemplo. Esse é clássico. Foi por causa do concílio que a igreja abandonou o latim. Sabe? Aí não é que não apareça. Aí vai em sentido oposto ao que consta na Sacrosanto Concílio, né, no documento sobre a liturgia. Então, essa é a primeira obra das 7 obras. Terrível comparação aí com esse número, né? Mas as 7 obras do Espírito do Concílio, a gente pode chamar assim. A primeira é o franco abandono do que o próprio concílio falou. Mas é só a primeira, porque, assim, você pode abandonar. Mas se é possível falar de um espírito que vai além da letra, é porque a própria letra do concílio também contém ambiguidades. Então não dá para perdoar o concílio nesse sentido, né? Não, abandonaram completamente o que o concílio falou. Não, esse é um aspecto, mas existe o aproveitamento das ambiguidades do próprio texto. Aí sim, a própria letra, as próprias coisas que são ditas ali são ambíguas. Elas têm esse caráter. Certo? É costume, depois de concílios ecumênicos, se constituir uma comissão que interprete o concílio. Mesmo em concílios que não tenham ambiguidades na letra, pode surgir dúvidas quanto à interpretação. Então isso aconteceu também depois do Vaticano II, né? Instituiu-se uma comissão para a interpretação autêntica do concílio. Só que essa comissão nunca se manifestou
com sua autoridade, nunca é citada, não aparece em lugar nenhum, né? Ela não teve um papel claro. Essa interpretação ficou a cargo dos teólogos, certo? E só para citar 2 exemplos dessa ambiguidade, quando falar, como que um documento conciliar pode ser ambíguo e interpretado de maneiras diferentes? Eu tenho aqui, já mostrei em outras aulas, esse compêndio, né, dos documentos, mensagens, discursos do Vaticano II. Só para citar 2 exemplos, e o primeiro deles, justamente na Sacrosanctum Concilium, número 116, que é o documento sobre a liturgia. A título de exemplo da ambiguidade, nesse número 116 a gente encontra assim: a Igreja reconhece o canto gregoriano como próprio da liturgia romana. Por isso, na ação litúrgica, tem indiscutivelmente prioridade sobre todos os outros. Parece claro? Parágrafo seguinte. Não se excluem, porém, de modo algum, as outras formas de música sacra, especialmente a polifonia, desde que correspondam ao espírito da ação litúrgica segundo as normas do artigo 30. Então, assim, você afirma a prioridade do gregoriano, mas não se excluem, e faz referência ao artigo 30 da mesma Constituição, que vai dizer o quê? No artigo 30, vai fazer uma referência à participação ativa dos fiéis. Para promover a participação ativa do povo, recorra-se a aclamações, respostas, salmodias, antífonas, cânticos. Então, assim, você pode pegar, depois do concílio, alguém que defenda o uso... Não, o concílio defendeu o uso do gregoriano. Mas pode pegar alguém que fale assim, não, mas o concílio também disse que eu posso usar outros cantos. E mais, ele faz referência ao artigo 30, que fala de participação ativa. E o que você entende como participação ativa? Tem uma música animada, que o pessoal possa participar, bater palma e tudo mais. Permite esse tipo de coisa, certo? Para dar um exemplo. Só mais um exemplo agora na Lumen Gentium, que é o documento sobre a Constituição da Igreja, sobre a Igreja. Lumen Gentium número 8. Também é um trecho famoso, costuma ser muito citado. Eu tinha marcado aqui, mas acho que caiu o papelzinho. Mas eu já vejo aqui. Nos documentos preparatórios, quando se falava sobre a Igreja, aqueles documentos que foram abandonados, um esquema original que deu origem à Lumen Gentium, falava-se que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Ponto final. Certo? Era assim. Tá aqui, achei. Estava marcado. Depois, com as discussões conciliares e a redação final, apareceu essa descrição, que, como eu falei, já é bastante conhecida, que diz que a Igreja, né, constituída e estabelecida como sociedade neste mundo, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Então trocou-se o verbo ser, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, por a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. É só troca de um verbo, é verdade, mas esse verbo já traz ambiguidade. Se você disse que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, o verbo ser, né, você pode... Os 2 elementos, né, quando você conecta pelo verbo ser, eles podem ser intercambiáveis. Né? Você diz a Igreja de Cristo é a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, significa a mesma coisa. Mas subsiste, a Igreja de Cristo subsiste, quer dizer, ela está ali dentro, quer dizer, a Igreja Católica é alguma coisa que tem ali um pedaço da Igreja de Cristo. Por que usar esse verbo? E não simplesmente dizer é. Então, por que usar isso? Nós temos uma confissão aqui, né, do porquê usar isso, citada pelo Romano Américo, um dos teólogos que participou da redação dos documentos conciliares, um holandês, se não me engano, é o padre Eduard Schillebeeckx, não sei se pronuncia assim, é um nome muito difícil de pronunciar, numa declaração que ele faz para uma revista holandesa, em 1965, ele diz assim sobre os documentos, abre aspas para o padre Schillebeeckx, acho que é isso, Schillebeeckx. Nós nos expressamos de uma forma diplomática,
mas depois do concílio tiraremos as conclusões implícitas. Caso pensado, né? Então, foi a segunda forma de atuação do espírito do concílio: se aproveitar das ambiguidades presentes nos textos para extrair dali as conclusões que aqueles mesmos homens queriam. E qual foi a estratégia deles? Depois do concílio, criaram-se comissões para implantar o concílio. Então, eles se esforçaram politicamente para colocar nessas comissões aqueles mesmos autores que colocaram aquelas ambiguidades para que pudessem ser exploradas depois por esse espírito do concílio. Então, esse é o segundo aspecto, né? Franco abandono, aproveitamento da ambiguidade. O terceiro aspecto é muito interessante. Observa-se, entre o período pré-conciliar e o período pós-conciliar, uma mudança na linguagem da igreja. Na linguagem dos padres, dos bispos, dos documentos que vieram depois. Algumas palavras são silenciadas, deixam de aparecer na vida da igreja, ou aparecem muito pouco. E veja, as palavras manifestam ideias. Se eu retiro palavras de circulação, a tendência é que as ideias representadas por aquelas palavras vão perder força na mente das pessoas, né? Então, primeiro aspecto, um silenciamento de algumas palavras. Por exemplo, palavras como inferno, paraíso, predestinação, temas que não aparecem no concílio, não são tratados no concílio. E são palavras que começaram a ser abandonadas nos sermões, no linguajar da igreja. Às vezes não desaparece a palavra, mas ocorre uma transposição de significado, uma transposição semântica. Troca-se uma palavra por outra. E essa troca não é que é utilizada uma palavra completamente imprópria, não. Mas ela muda o significado da palavra anterior. Alguns exemplos. Pároco passa a ser chamado de agente pastoral. Quando você fala pároco, você lembra de paróquia, você lembra do padre. Um agente pastoral pode ser um padre, mas pode ser um leigo também. Missa passa a ser chamada de ceia, e aí muda, né, o aspecto do sacrifício. Uma das coisas que ficaram muito presentes no linguajar litúrgico é não chamar mais o padre na missa de celebrante, mas de presidente. Celebrante é aquele que celebra. Presidente é aquele que preside, e não precisa ser uma celebração, não precisa ser um sacrifício, pode ser presidente de uma assembleia, de uma reunião qualquer. Mudança na linguagem. Isso começou a aparecer. Quer dizer, algumas palavras deixam de ser utilizadas e são escolhidas outras palavras para significar aquelas realidades, só que essas outras palavras diminuem alguns aspectos que estavam presentes anteriormente. Autoridade. Não, vamos falar de serviço. Autoridade é serviço. Ora, não é errado, assim, não há contradição entre uma coisa e outra, não é isso. A questão é, por que eu deixo de falar uma coisa e passo a falar essa outra aqui? Autoridade, eu preciso obedecer. Autoridade vem de autor, alguém que sabe o que está falando. O serviço muda a conotação, né? Espontaneidade, seja boa ou ruim. Você é espontâneo, quer dizer, espontâneo não reflete muito na hora de agir, é muito espontâneo. Não, você começa a chamar isso de autenticidade. Espontâneo, autêntico. E autêntico é uma coisa que a gente valoriza, como tem um valor moral, ser autêntico. Vejam como esse espírito, né, do concílio, ele vai mudando a linguagem da igreja. Começam a aparecer algumas palavras que podem ser consideradas neologismos. Hoje, para nós, depois de 60 anos, a gente nem entende mais como neologismo, né? Neologismo é a criação de palavras estranhas à língua. Às vezes aparecem para expressar uma ideia nova, né? A gente não pensa hoje que a palavra conscientizar já foi neologismo. Mas já foi. Né? Trazer alguma coisa à consciência de alguém, né?
É um verbo relativamente recente na língua. Mas existe um neologismo por empréstimo de outras línguas, né? E uma coisa que começou a aparecer no linguajar da igreja foi a utilização de muitas palavras por empréstimo do grego. Quer ver? Sacerdote. Não, vamos chamar de presbítero. Hoje a gente entende muito bem o que é um presbítero, quando a gente fala dos graus da ordem. Diácono, presbítero, episcopo, que é o bispo. Mas, se você procurar nos documentos da igreja antes do Concílio Vaticano II, você vai achar a palavra presbítero em situações muito específicas. E logo depois você começa a ver o padre sendo chamado de presbítero. Que significa o quê? Etimologicamente. É aquele mais velho, é um ancião. O presbítero é isso, a palavra grega. É alguém mais velho que você. Se eu começo a chamar o padre, em vez de sacerdote, de presbítero, tá, ele é o ancião da comunidade nesse sentido? Pode ser considerado, sim. E veja, essa palavra veio do grego, né? Existem referências no Novo Testamento onde a palavra é utilizada. Mas você inserir isso na linguagem corrente da igreja, algo que não existia de maneira corrente antes da década de 60, se enfraquece a noção de sacerdote. Não, sacerdote é aquele que sacrifica. Presbítero é o mais velho, é o ancião. A gente poderia chamar alguns de nós aqui de presbíteros por sermos mais velhos, não necessariamente sacerdotes. A própria palavra missa, eucaristia, para se referir à missa, é um neologismo. Quer dizer, hoje em dia, a gente nem entende mais assim, né? Mas não havia o costume na igreja de falar, nos encontramos, vamos na Assembleia Eucarística no próximo domingo, nos encontramos na Eucaristia, certo? Vamos para a celebração eucarística. Isso vem depois. Mas qual o problema nesse caso? Ora, quando você fala missa, além de toda a herança histórica, né? Missa, a palavra que vem da despedida do padre, né? Ite missa est, se a gente for ver, por exemplo, São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, na terceira parte, questão 83, artigo 4º, ele vai falar que o uso da palavra missa está intimamente ligado com o envio para Deus da vítima, da hóstia. Missa est, foi enviada. Ide, a hóstia, a vítima, foi enviada. No final da missa, ela já foi enviada para Deus. Então, está presente ali dentro a noção de sacrifício. Eucaristia, do grego, significa ação de graças. Sim, na missa, um dos propósitos da missa é a Eucaristia. Mas tem outros, né? São 4 propósitos, não é isso? Adoração, súplica, né? Ou impetração, a expiação e a ação de graças. Se você começa a se referir à celebração da missa como celebração da Eucaristia, por mais que não esteja errado, porque faz parte, o sacramento, um dos nomes do sacramento é a Eucaristia, o ponto aqui não é esse. O ponto é a utilização de uma palavra que é uma figura de linguagem, é uma metonímia, né? Você pega um aspecto da missa, que é a ação de graças, e começa a se referir só a esse aspecto. E acaba enfraquecendo o aspecto do sacrifício, da expiação, da impetração. Só mais um exemplo em relação a esse neologismo do grego. Chamar serviço de diaconia. Mais uma vez, tá certo? Diaconia é serviço, diácono é aquele que serve. Só que se eu começo a chamar qualquer serviço de diaconia, eu acabo agora enfraquecendo a ordem. Um dos degraus da ordem que é diácono, né? Quer dizer, se qualquer serviço, etimologicamente eu posso chamar de diaconia, um leigo que arquiva documentos na secretaria da igreja está fazendo uma diaconia, ele é uma espécie de diácono. Tá? Qualquer um que ajude em alguma coisa, mesmo sem ser ordenado diácono, acaba sendo associado a essa figura. Quer dizer, uma série de mudanças, então, na linguagem
que vão aos poucos moldando as nossas mentes, né? A gente fica acostumado com essas coisas. O Romano Mério ele vai, então, lá na origem, nos mostrar, olha, isso aqui foi feito depois do concílio, isso aqui é novidade. Palavras que até então a igreja não usava em sentido religioso. Por exemplo, a palavra diálogo. Essa aí, o concílio, sim, aparece 28 vezes nos documentos do concílio. Diálogo com o mundo, na Gaudium et Spes. E aí, depois do concílio, essa palavra virou quase uma categoria universal da realidade. Tudo é diálogo. A família é um bem diálogo, né? A verdade é dialogal, o próprio Deus é diálogo. A gente já ouve essas coisas, sabe? Mais à frente ele vai ter um capítulo específico sobre a questão do diálogo. Aqui é só uma primeira apresentação. Então essa é a terceira forma como esse espírito do concílio atua, né? Mudando a linguagem da igreja. São 7, né? A quarta é através de uma prática, de um jeito de falar que nós já abordamos na primeira aula desse curso. É uma palavra que não é uma palavra corrente, né? É o uso dos circiterismos. Será que vocês vão lembrar dessa palavra? A gente usou na primeira aula. O que é um circiterismo? A palavra usada pelo Romano Mério, né? Vem do advérbio latino circiter, que é você se aproximar, rodear alguma coisa. O que é isso na linguagem? É você utilizar um termo indistinto, confuso, como se fosse uma coisa sólida e inquestionável, só para encerrar o assunto. Por exemplo, um fiel vê um padre fazendo alguma coisa maluca lá na liturgia da missa e pergunta, padre, por que você está fazendo isso? E o padre responde, filho, por causa do concílio. O que ele quis dizer com isso? Ele respondeu, não, assim, o padre falou que é por causa do concílio, eu vou acreditar. Quer dizer, o uso da palavra concílio, por si só, como justificativa, é um exemplo de um circiterismo. Quer dizer, você usa um termo, ou ele é muito complexo, imagina, o termo concílio, quantos documentos tem, o evento durou tanto tempo. Então ele é complexo, ele é indistinto, mas é usado como se fosse a coisa mais sabida e ponto pacífico. Outro exemplo, a famosa participação ativa. Por que todo mundo agora batendo palma na missa e falando... Não, porque o concílio diz que tem que ter participação ativa. E está encerrado o assunto. Então, alguns termos começaram a funcionar como espécie de palavras definitivas, e quando, de fato, se você vai puxar e o que aquilo significa, você vê que aquele termo não está dizendo nada objetivo. Só está circulando, só está, por isso circiter, né? Está só se aproximando de alguma coisa, mas é utilizado. Assim, eu uso aquele termo, eu extraio daquele termo o que eu quero e calo a outra pessoa com aquela palavra. Porque será que o fiel vai procurar 16 documentos do concílio para saber se o concílio falou realmente que era para fazer aquilo na missa? Ou se participação ativa é aquilo mesmo que está se dizendo ali, que está se fazendo, é o que estava escrito? Quantos vão procurar? Né? Não vão. Então essa é a quarta maneira, utilizando desses circiterismos. A quinta forma é a aplicação das chamadas chaves de leitura dos textos. É como se existisse algum código que de antemão eu assumo para decifrar o significado de um texto. Como assim? Por exemplo, eu posso pegar um texto qualquer e ler esse texto de maneira ortodoxa, de maneira correta, com boa doutrina. Então eu estou aplicando aqui uma chave ortodoxa de leitura. Mas o mesmo texto, de acordo com essa visão, tá, que o Romano Mério vai criticar, o mesmo texto pode ser lido de maneira heterodoxa, de maneira contrária à doutrina. Certo? Isso passou a ser algo comum, você falar assim, não, você entendeu assim, porque você está lendo de maneira... A hermenêutica que você está utilizando é uma hermenêutica de ruptura. Você precisa ler isso aqui pensando numa hermenêutica de continuidade com a tradição da igreja. Hermenêutica significa interpretação, né? Isso aí vem por causa da curiosidade, né?
do deus Hermes, né? Ou Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses e que trazia a mensagem, e claro, como ele trazia a mensagem, ele era o intérprete do que na mitologia, né, Zeus queria falar. A ideia de hermenêutica vem daí, né? Uma interpretação que você faz de alguma coisa. Mas o que o Romano Mério vai falar? Não é assim que se faz. Você não entra para um texto já com uma chave para interpretar aquilo de maneira correta ou errada, ortodoxa ou heterodoxa. Não. O texto tem que te dizer alguma coisa, o caminho é inverso. A cognição que você tem do texto tem que partir do sentido literal. O Romano Mério é tão preocupado com isso que na introdução do livro, é interessante citar, a primeira coisa que você vai ler nesse livro, assim, advertência ao leitor. Não existe uma diversidade de chaves interpretativas, como se costuma dizer, com as quais este livro possa ser lido. Ele já avisa de saída, primeira coisa. Não adianta você entrar aqui pensando assim, não, esse Romano Mério, ele é um continuista, ele acha que, na realidade, eu conheço a filosofia dele, então ele não quis entender que houve ruptura com a tradição da igreja. Então eu vou ler esse livro nessa chave de interpretação. Não de avisa aqui, não dá. O sentido que se lhe deve atribuir é o sentido que possui, obtido univocamente de seu significado literal e gramatical imediato. Olha a preocupação. Não busquem coisas que não estão aqui. Tá certo? Não há, assim, intenções, propósitos ou crenças escondidos, vocês não vão achar, que outros possam se dedicar a descobrir, além ou a parte daqueles que o autor colocou aqui. Ele fala assim, a intenção do autor não é diferente da intenção do livro, a não ser, é claro, nos lugares onde o autor escreveu mal. Ele até abre essa possibilidade, né? Não conseguiu se expressar, mas não houve essa intenção. Então, é claro, mas para você chegar no entendimento da intenção de um texto, primeiro, você tem que acreditar que existe uma intenção unívoca. Nós vimos que nos textos conciliares, essa intenção às vezes é ambígua, se não equívoca em algumas partes, né? Bom, para você saber a intenção, é claro, a mente humana, ela procede em etapas, né? Diferente da mente angélica, né? Um anjo, ele, né, de uma vez só, ele capta a essência das coisas, né? Instantaneamente. Nós não, seres humanos, a gente procede por etapas, né? A gente vai aos poucos até formar o conjunto do entendimento do que está sendo dito num texto, por exemplo. Isso aí é normal, é assim mesmo, a gente começa pegando aos poucos. O problema com essas chaves de leitura é que você se aproveita dessa condição da mente humana de capturar o sentido de um texto aos poucos e antes de formar a ideia sobre o que o texto está dizendo, você faz o quê? Você ilumina alguma coisa que você quer que apareça, obscurece outra que você quer que não apareça, destaca só aquilo que está dentro da sua intenção, da sua chave de leitura, da sua hermenêutica. Não é assim que se lê, mas é um recurso utilizado para trabalhar em cima daquela ambiguidade. Então essa foi a quinta maneira de atuação do espírito do concílio, né? Empregar diferentes chaves de leitura, diferentes hermenêuticas. A sexta é parecida com essa, mas é quando propositalmente se destaca uma ideia e se obscurece outra. Duas verdades se escondem uma atrás da outra. Ele vai dar um exemplo. Você tem duas verdades, você faz com que uma prevaleça sobre a outra para que aquela segunda seja esquecida. Por exemplo, dizer que a igreja é povo de Deus a caminho. Quem nunca ouviu essa expressão, né? A igreja é povo de Deus a caminho. Isso é uma verdade? É uma verdade. Mas a igreja é só isso? Só faz parte da igreja quem está a caminho? Vamos até entender isso de maneira benevolente. A caminho do céu, a caminho da vida eterna. Só é a igreja quem está a caminho da vida eterna? Não. Aliás, a maior parte da igreja já não está mais a caminho, já chegou ao término.
a igreja gloriosa, já no céu, a padecente também no purgatório, em número maior do que a que está a caminho. Só que se você começa a chamar a igreja só de povo de Deus a caminho, você acaba obscurecendo a ideia de que existe mais igreja que já não está mais a caminho. Como consequência disso, você começa a suprimir ou a baixar o culto dos santos. Já não se fala mais, né? Já se coloca num status inferior à importância do culto dos santos. Mas, em função disso. Outro exemplo muito interessante é também no discurso o uso da conjunção mas. Professores de português aí, ó. Conjunção adversativa, mas. O Romano Mério fala assim, cuidado, não fala cuidado, né? Mas o que ele quer dizer é mais ou menos isso. Cuidado com a conjunção mas, quando você ouvir essa conjunção. Por quê? Foi um procedimento utilizado durante o concílio por alguns bispos e depois do concílio também. Sempre que você... existe algo que se você negar aquilo ali, pode pegar mal. Então você afirma aquilo, mas acrescenta outra coisa. Alguns exemplos, para deixar claro. Ele vai citar o exemplo do Sínodo dos Bispos, hein? Em 1980. Quando se falava da adesão da igreja ao Humanae Vitae, que foi uma encíclica de Paulo VI, né, de 1968, se não me engano, que condena a contracepção, né, o uso de anticoncepcionais. Então, nesse sínodo, um dos grupos de estudo disse assim, o grupo adere sem reservas ao Humanae Vitae, essa encíclica, mas é necessário superar a dicotomia entre a rigidez da lei e a flexibilidade pastoral. Aí nós temos um relatório dos superiores de ordens religiosas na França, ele pega esse exemplo, de 1971, falando sobre o princípio da vida religiosa, que diz assim, o fundamento da vida religiosa não está em questão, mas seu estilo de realização. E ele vai dar outros exemplos. Por exemplo, quando se tratou do assunto da admissão, isso aqui nós estamos falando de 1980, já se discutia a questão da admissão dos divorciados ao sacramento, né, da comunhão. Então, se diz assim isso aqui acho que é uma citação que ele faz no documento de bispos. Não se trata de renunciar à exigência evangélica, mas de conceder a todos a possibilidade de ser reintegrados à comunhão eclesial. Quer dizer, sempre que se quer negar alguma coisa, ir contra alguma doutrina, há esse hábito de você afirmar a doutrina, mas falar uma coisa que contradiz aquilo que você acabou de negar. E no texto parece que está tudo bem. No texto, como você fala primeiro a confirmação da doutrina, né, não se trata de abandonar a exigência evangélica. Então ficamos tranquilos. Eles não estão propondo abandonar a doutrina católica. Aí depois vem o mas, você fala, não, mas é só alguma outra coisa que ele quer fazer, mas que na realidade ele está negando aquilo que ele disse que deveria confirmar. Essa foi a sexta maneira, né? A sétima e última é a desculpa do aprofundamento. Certo? Disse que determinado texto precisa ser aprofundado. Então, falou-se isso em relação ao Humanae Vitae também. Aquela encíclica de Paulo VI contra os métodos anticoncepcionais. Não se trata de não obedecer ao Humanae Vitae, nada disso. Nós precisamos aprofundar, ler, né? Aprofundar aquele texto para entender melhor. Quer dizer, o que significa isso? Buscar até chegar à tese oposta do que está escrito. Isso é o aprofundamento. Então, são alguns... eu classifiquei nesses 7 pontos, né?
7 formas de atuação do espírito do concílio: franco abandono, aproveitamento da ambiguidade dos textos, mudanças na linguagem da igreja, os circiterismos, a aplicação das diferentes chaves de leitura, destacar alguma coisa e obscurecer a outra, ou aprofundar o que está escrito. Muito bem. Até aqui, então, o espírito do concílio. E a consequência que isso trouxe depois do concílio, o Romano Mério vai observar, foi uma mudança em vários aspectos. Assim, uma mudança quase universal em relação à vida de um católico. Uma mudança quase exaustiva. Existem 3 classes, digamos assim, de atitudes que nós, fiéis católicos, que nós temos, né, diante da religião. Né? Quer dizer, na religião católica, nós movemos a nossa mente, né, a nossa alma, em relação ao que deve ser crido, você deve crer em quê? Né? O que deve ser esperado e o que deve ser amado. São as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Esses assuntos, a mudança que isso teve, a forma como o católico teve que enfrentar uma mudança naquilo que ele tem que acreditar, naquilo em que ele tem que esperar, naquilo que ele precisa amar, foi tão grande que tem capítulos à frente no livro dedicados a isso. Aqui fica então só a título de introdução, mas, por exemplo, a noção de fé. A fé é um ato do intelecto que adere a uma verdade revelada. A fé começa a deixar de ser isso e passa a ser um ato da pessoa inteira. Uma adesão da pessoa inteira, um esforço de vida. E acaba invadindo a esfera da esperança. Às vezes, quando se fala de fé hoje, é muito mais esperança, é muito mais uma coisa que envolve a sua vida e não um ato do intelecto. Então, vai se mudando o conceito de fé. A esperança também tem o seu objeto depreciado. Qual é o objeto da esperança teologal? É a vida eterna, é o céu. A esperança passa a ser utilizada como uma aspiração de uma libertação, uma transformação terrena. É aí que se pega, por exemplo, a teologia da libertação, que desvirtua a virtude teologal da esperança, troca o objeto, que é o objeto eterno, e traz para o terreno. E a caridade? Fé, esperança e caridade. Né? Assim como a fé tem como objeto formal o próprio Deus, assim como a esperança, que tem como objeto formal a vida eterna, a caridade também tem como objeto formal o amor de Deus. Né? Começa-se a valorizar o amor do homem. Veja, amar o semelhante é a doutrina evangélica. Mais uma vez, se não se aproveitasse de algo que é verdade para você trazer alguma coisa diferente, seria mais difícil, né? Que todos aceitassem isso. Claro, você não pode amar a Deus se você não ama o seu semelhante. Não é isso que a gente está falando. Que não seja isso, né? Que isso seja errado. Não é isso. A questão é a valorização de uma coisa em detrimento da outra. Então, começou a mudar isso, e essas atitudes, que são atitudes da alma, né? Da inteligência e da vontade. Mas a mudança começou a afetar também o lado sensorial. E aí a liturgia, naturalmente, né? Que é aquele momento periódico, né? No mínimo semanal, aquele contato semanal que o católico tem, né? com o culto católico, uma mudança completamente diferente. Se você pensar, vamos sair agora da mente, né? Da inteligência e da vontade, né? Das virtudes teologais. Vamos falar dos sentidos. Como que a visão do católico foi alterada, né? Mudaram as vestes, os ornamentos sagrados, os altares, as arquiteturas das igrejas, os gestos. Tato. Grande novidade, foi poder tocar aquilo que a reverência fazia intocável, né? Tem o caso da comunhão na mão. E o próprio tocar nos vasos sagrados, que não é permitido a um leigo. E o paladar? Teve mudança? Teve, foi concedido beber do cálice. A prática da comunhão em 2 espécies. Veja, todos os aspectos da vida, né? Tanto os aspectos
relacionados à fé, esperança e caridade, quanto os aspectos sensoriais. O olfato. No caso do olfato, foi uma privação, né? Abandonou-se o incenso, que era um odor reconhecível, né, na missa, no ofício dos defuntos. E faltou o último sentido, esse foi um dos que mais sofreu, né? A audição. Não só pelo barulho, né, num ambiente que tradicionalmente era um ambiente silencioso, que é o interior das igrejas, mas também o que o Romano Américo ele coloca como a novidade mais profunda e mais extensa operada em termos de linguagem sobre a face da Terra. Parece exagero. Que novidade foi essa? A mudança de uma língua que afetou 500 milhão de pessoas. O desaparecimento do latim das celebrações da igreja. Então, isso para destacar a universalidade da mudança. Como mudou tudo. Como mudou até em relação aos sentidos. Mas aí pode aparecer uma objeção. Peraí. E aí o próprio Romano Américo vai colocar essa objeção para responder depois, né? Alguém poderia objetar. Mas tudo isso aí que você está observando que mudou na igreja depois do concílio, todos esses aspectos sensoriais, por exemplo, será que todas essas coisas elas não poderiam mudar e a igreja permanecer a mesma? E aí, nessa objeção, alguém poderia apelar para a distinção entre substância e acidentes. Para quem ainda nunca estudou metafísica, né, estudar o ser, essa é uma definição bastante interessante, né? Tudo que existe, existe enquanto substância. A substância é aquilo que a coisa é. Né? É substância. Mas essa substância, ela existe com vários acidentes. Por exemplo, se eu pegar esse copo, se eu perguntar o que é, você vai falar, é um copo. Só que esse copo tem algumas características que são chamadas acidentes. Por exemplo, o acidente chamado quantidade, né? Que se refere às dimensões dele, né? Ele tem um determinado tamanho, certo? Se eu pensar na qualidade, né? Um copo de vidro poderia ser um copo de plástico. Quer dizer, copo de plástico e copo de vidro são copos. A substância é copo, mas o acidente muda. Poderia ter um copo de maior capacidade ou de menor capacidade. Né? O copo estar aqui em cima da mesa, nessa posição, é diferente dele estar aqui. Ó. Então, a posição também é um acidente. Acidentes são todas as coisas que envolvem a substância e fazem com que ela exista na realidade. Então, essa objeção apela para isso e fala assim, cada um de nós também mudou bastante na vida. Você não é o mesmo você de quando você tinha 3 anos de idade? A sua substância não é a mesma? É. Só que os seus acidentes mudaram. Você agora é mais alto, é mais pesado, a cor do seu olho mudou. Tudo isso são acidentes, né? Você tinha cabelo liso, ele encrespou, você raspou a cabeça, agora você está careca. Mas continua sendo você. Ora, o que você está dizendo aí que mudou na igreja, meu amigo, foram acidentes. Certo? Essas coisas poderiam mudar e a igreja continuar sendo a mesma. Essa é a objeção que se apresenta. Certo? Então, o Romano Américo ele vai responder a essa objeção. Para responder a essa objeção, é necessário que se entenda como que é essa relação entre a essência de uma coisa e as suas partes acidentais. Será que isso é tão independente assim, uma coisa da outra? Afinal de contas, como eu falei, você era um bebê e agora você é completamente diferente nos seus acidentes em relação ao que você era, mas continua sendo você. Por que isso não poderia acontecer com a igreja? Primeiro porque ele vai lembrar de algo que os escolásticos já sabiam, que existem alguns acidentes que são chamados de acidentes absolutos. Eles não se identificam com a substância, não. Mas sem esses acidentes, a coisa não existe. Por exemplo, não existe um corpo sem quantidade. Certo? Então não dá para... Né, um ser corporal precisa ter o acidente quantidade. Uma ideia não precisa, né? É outro ser. Mas um corpo precisa ter esse acidente. Ora,
A igreja sem o acidente, vamos chamar assim, da fé, também não pode existir. Ainda que você considere que a fé é acidental, é um acidente. Mesmo assim, sem ela não pode existir, assim como o corpo não pode existir sem quantidade. Outra coisa, todas as coisas elas têm certos acidentes e não outros. Aristóteles dizia, um navio de 100 estádios já não é mais um navio. Estádio era uma medida de 185 metros. 100 estádios a 18,5 km. Quer dizer, um navio de 18,5 km de extensão já não é mais um navio. Esse acidente já chegou a um ponto que já não condiz com a essência, com a substância. Então, a relação entre acidente e substância não é tão independente assim como você poderia pensar a princípio. Tá? Um corpo, mais uma vez, ele tem extensão, mas não tem consciência. Não cabe. Certo? A igreja tem certos acidentes, é verdade, mas não pode ter outros. Outros que não seriam compatíveis com a essência da igreja. Alguns exemplos. Se nós lembrarmos de algumas heresias, por exemplo, aquela heresia que dizia que em nosso Senhor Jesus Cristo só existe uma única natureza, a natureza divina, é chamado monofisismo, né? Nós sabemos que em nosso Senhor Jesus Cristo há duas naturezas, a divina e a humana, numa única pessoa. Mas existiu essa heresia, né, no passado, que acreditava que Cristo era só Deus, não era homem. Isso não poderia ser um modo acidental de entender a divindade de Cristo? Sim, mas se você entender assim, você descaracteriza quem é Cristo. O juízo privado de Lutero, na Reforma Protestante, não poderia ser uma forma acidental de entender a ação do Espírito Santo? Agindo em cada pessoa? Poderia, mas vai destruir. Né? Não é compatível com o ser da igreja esses acidentes. Então, a igreja não pode aceitar todos os acidentes, como ela não aceita, ela teve que rejeitar todas as heresias que eram o quê? Acidentes estranhos, a gente poderia entender assim, né? Acidentes estranhos que tentavam penetrar na igreja e que destruiriam a sua essência. E, finalmente, a substância de alguma coisa, ela não existe a não ser nos seus acidentes. Você não vê substâncias andando por aí, certo? Você só reconhece a substância abstraindo dos acidentes. Mas precisa ter, certo? Toda a nossa existência histórica como seres humanos se resume em quê? Nos nossos atos de inteligência e de vontade. Toda a nossa vida é isso. Uma série de atos de inteligência e vontade. Esses atos fazem parte da nossa substância? As coisas que você inteligiu, entendeu, e as coisas que você quis, não são parte da nossa substância. Só que o seu destino eterno, ele vai ser definido por esses atos. Veja a importância dos acidentes. Céu ou inferno depende dos seus atos do intelecto e da volição, da inteligência e da vontade. Para onde você direciona isso? Para onde você direciona o seu amor? Pense em personagens históricos. O que seria, por exemplo, da essência de São Paulo apóstolo, sem os atos históricos de São Paulo, sem as viagens missionárias, sem a repreensão de Pedro lá em Antioquia, sem a prisão e o martírio de Roma? São João Bosco. O que seria de São João Bosco sem a ordenação sacerdotal? A ordenação sacerdotal, João Bosco sem ser sacerdote continua sendo a mesma essência, né? João Bosco. Só que não seria São João Bosco sem ordenação, sem a fundação dos salesianos, sem a sua canonização. E por aí vai. Tolkien, sem a participação na Primeira Guerra Mundial, sem ter escrito Hobbit ou Senhor dos Anéis. Tudo são acidentes. Mas são os acidentes que definem as essências. Né? Se todos os acidentes dessas pessoas mudassem, você não os reconheceria. Se todos os acidentes da igreja mudarem, ela vai ficar irreconhecível. Então é assim que ele, de maneira muito magistral, eu diria, responde a essa objeção. Não adianta apelar para os acidentes, dizendo que a essência permanece a mesma. Não. Certo? Bom, mas por que mudar? Que necessidade foi essa de mudar de maneira tão avassaladora a vida da igreja, né?
Parece que entrou uma ânsia de novidade, né, nos homens da igreja, pregada aí sim pelo próprio concílio. O próprio Paulo VI, ele vai dizer já em julho de 1974, abre aspas, as palavras importantes do concílio são novidade e atualização. A palavra novidade nos foi dada como uma ordem, como um programa. O próprio Papa, tá? Reconhecendo que a palavra de ordem era isso, era algo novo, é novidade. Né? Esses homens, quando nós lemos, né, o que eles falaram, o que eles escreveram, a gente percebe que existia uma certa expectativa de que, como resultado do concílio, apareceria um novo homem, uma nova igreja, e com um fermento na massa, renovaria toda a humanidade. Isso está presente, por exemplo, na Gaudium et Spes, que é um dos documentos do concílio sobre a igreja no mundo moderno. Tem um trecho que a gente pode citar, quando na Gaudium et Spes número 30, fala-se da necessidade do homem viver em sociedade, que o homem não pode se isolar. Então se diz assim, todos tomem a peito considerar e respeitar as relações sociais como um dos principais deveres do homem de hoje, o que só se poderá fazer se os indivíduos e grupos cultivarem em si mesmos e difundirem na sociedade as virtudes morais e sociais, aí vem o trecho que nos interessa, de maneira a tornarem-se realmente, com o necessário auxílio da graça divina, homens novos e construtores de uma humanidade nova. Então é manifestado aqui, de maneira bem explícita na Gaudium et Spes, o que está sendo dito aqui. Né? É necessário que os indivíduos, os seres humanos, e aqui ele não está falando dos batizados, só dos católicos cristãos, não. Está falando do ser humano. Que se eles cultivarem em si mesmos e difundirem na sociedade virtudes morais e sociais, dessa maneira, tem a ressalva, né, com o necessário auxílio da graça divina, é verdade, se transformarão em homens novos e construtores de uma humanidade nova. Tem que ver uma certa expectativa. Isso frustrou até muitos desses padres conciliares, quando eles viram o resultado prático do concílio, né? Porque a expectativa é que realmente aquilo fosse gerar a famosa primavera pós-conciliar, né? Uma primavera para a igreja, uma primavera para o mundo, seria tudo diferente. E aí o nosso autor ele faz uma observação precisa, ele fala, mas por que esperar uma novidade de uma hora para outra depois dos anos 1960? O que tinha de diferente ali? Será que o concílio permitia isso? Essa grande novidade, faria sentido esperar uma novidade só como resultado do concílio? E quando o Romano Amério vai investigar a questão do que pode ser realmente novo para o homem, para o ser humano, ele fala assim, só podem existir 3 novidades para o ser humano. Só existem 3 novidades. A primeira delas foi uma novidade defectiva. Uma verdadeira novidade, quando o homem perdeu a graça no pecado original. Isso foi uma novidade. A primeira novidade para a criatura humana foi essa. Tendo sido criado em estado de graça diante de Deus, ou pelo menos em estado de amizade com Deus, ele perdeu esse estado original. Tendo sido criado, para usar uma palavra mais correta, né, em estado de justificação diante de Deus, ele perdeu a justificação. A queda, isso foi uma mudança, foi a primeira. A segunda mudança, realmente, que um homem pode passar, é a perfectiva. É a mudança da graça, que cada um de nós obtém pelo batismo. Isso é mudança. Cada batizado é realmente um homem novo. E não só um homem novo, nesse sentido que poderia se dizer, não. Claro que os padres que escreveram a Gaudium et Spes sabiam disso. Então, quando eles falam assim, que tem que se cultivar, né, as virtudes morais e sociais para tornarem-se homens novos numa humanidade nova, claro que eles não estão falando aqui da novidade do batismo. Então, isso aqui deve ser entendido, né, só pode ser entendido como uma novidade fraca.
problema é que isso foi entendido como uma novidade radical mesmo, depois do concílio. E o Romano Mério fala, não existe outra novidade. É a novidade que a igreja sempre trouxe em 2000 anos, que em cada batismo ocorre uma novidade ontológica, uma mudança de ser. Aquele ser que não teria acesso à ordem sobrenatural, a Deus, passa a ter esse acesso, essa capacidade da bem-aventurança. Essa é a novidade. É a novidade que restaura aquela primeira. E qual é a terceira novidade que nós enfrentaremos? É a novidade definitiva na glória. Nós vivemos no mundo da graça, né? Mas no céu veremos face a face. Né? Essas são as únicas 3 novidades realmente possíveis para o homem. Então, não se deveria esperar outras. Né? Quer dizer, não há outra mudança radical para a humanidade nesta terra que não seja a mudança causada pela graça do batismo. Pronto. Sempre foi assim. Certo? Quando se recebe batismo, o homem é criado de novo. Né? Então, não dá para o homem mudar além disso. É uma esperança terrena, fraca. E dá para a igreja mudar? Porque a ideia era mudar o católico, o fiel, para mudar a igreja, para mudar o mundo. Mas a igreja pode mudar? Existem algumas declarações de bispos, logo depois do concílio, que falam dessa mudança radical da igreja. Por exemplo, o arcebispo de Paris, o cardeal Marty, ele diz que a novidade consiste numa opção fundamental que a igreja tomou, pela qual, olha o que ele vai falar, abre aspas, a igreja saiu de si mesma para anunciar a mensagem. Mas a igreja sair de si mesma? Propor que a igreja saia da igreja, se isso parece um circiterismo, né? Não está dizendo nada. Mas se você for... Deixa eu levar a sério isso aqui, né? A igreja saiu de si mesma, diz lá o arcebispo de Paris, a igreja saiu de si mesma para anunciar a mensagem. Olha, se a igreja sair da igreja é apostasia, né? Quando você sai da igreja, você é um apóstata. Então, propor que a igreja saia da igreja significa propriamente propor que a igreja se torne apóstata de si mesma. Não faz sentido. Né? Um outro bispo, também da França, Dom Matagran, deve pronunciar assim, disse que o que aconteceu na igreja foi uma revolução copernicana, fazendo referência à mudança do sistema geocêntrico para o heliocêntrico. Né? A Terra sai do centro e agora o centro é o Sol. Estou dizendo que o centro mudou. A igreja saiu de seu próprio centro, de suas instituições, para centrar-se somente em Deus e nos homens. A igreja saiu de si, mais uma vez, né? Sair do seu próprio centro. Fala, ninguém pode colocar outro centro que já foi posto, é Jesus Cristo. Você está falando como se a igreja não tivesse nunca centrada em Deus. Quer dizer, não é possível, quer dizer, essa proposta de uma mudança radical na igreja, que tentaram fazer, não é? E hoje nós vemos os efeitos disso, né? Ela não seria possível. Porque, e mais, quando se faz isso, o que se costuma dizer? Eu quero uma igreja nova, completamente nova. Então é natural para esses homens, nós vamos ver isso, que eles comecem a difamar a história da igreja, né? A igreja histórica. Certo? Por quê? Da onde vem o respeito e a reverência que todos nós sentimos, por exemplo, pelos nossos pais? Geralmente você sente respeito, reverência por alguém a quem você deve alguma coisa. Por exemplo, aos nossos pais nós devemos nosso ser. Então, mesmo naturalmente, existe uma reverência, um respeito aos nossos pais, porque nós só existimos por causa deles. A reverência que nós temos aos nossos mestres, aos nossos educadores. Por quê? Porque a nossa formação intelectual dependeu deles. Ora, se eu estou propondo algo completamente novo do que foi a igreja, por que eu vou... Se eu não devo... Veja, se eu não devo nada ao que a igreja trouxe até aqui, até 1960, certo? Eu não tenho por que respeitá-la, reverenciá-la. E começa a se observar como resultado disso um processo de difamação dentro da própria igreja. A igreja sempre foi difamada pelos seus inimigos.
Mas nós começamos a ver aqui uma falta de respeito e reverência de bispos, de padres. E o Romano Mério, ele vai falar, é natural, se você cortou a relação, fala, não, agora é tudo novo, certo? Eu não devo mais, eu não cheguei aqui. Ó. Tem um padre chamado Yves Congar, um teólogo famoso, que ele diz assim, a ideia é saltar 15 séculos. Isto é, quer voltar lá na igreja primitiva, né? E esquecer o que aconteceu desde ali São Gregório Magno, no século V até o século XX. Né? E aí temos alguns exemplos, né? Claro, a gente poderia lembrar dos elogios a Lutero, que a gente vê até hoje, a difamação das cruzadas, da Inquisição, né? Do que se fazem com os santos, por exemplo, São Francisco. Aí eu faço referência a um vídeo que o professor Lucas Lancaster fez recentemente sobre o verdadeiro São Francisco, né? Que é o quê? Os santos, ou eles são esquecidos, ou eles viram precursores da novidade, né? E foi isso que fizeram com São Francisco, né? Ele é mais... Quando fala de São Francisco para alguém, ele vai lembrar do Irmão Só, Irmão Lu, lá do Franco Zeffirelli, né? E Paz e Amor, ali um São Francisco um tanto hippie, digamos assim, né? É a imagem que muitas pessoas têm de São Francisco, né? Porque você perde a reverência ao que realmente aconteceu, né? Alguns exemplos. Olha o que diz um bispo francês, de novo, Dom Ansel. Ele atribui os erros do mundo moderno à deficiência da própria igreja. Abre aspas. Aos problemas reais, nós não fornecemos mais que respostas insuficientes. Quer dizer, os problemas reais existem. Eles existem porque a gente não consegue respondê-los. Quer dizer, o problema existe porque eu não tenho uma resposta para o problema. Mas o problema não veio antes. Dom Martinoli, bispo de Lugano, na Suíça, diz que a religião católica é responsável pelo marxismo. Que se os católicos tivessem atuado de outra maneira, o socialismo ateu não teria aparecido. Você vê isso de bispos, hein? Cardeal Garrone, esse, quem assistiu às nossas aulas sobre Dom Marcel Lefebvre, deve lembrar desse nome. Ele que coordenou a comissão lá que acusou Dom Lefebvre, primeiramente. Diz o cardeal Garrone em 1979, abre aspas, se o mundo moderno é descristianizado, não é porque rejeita Cristo, mas porque nós não o temos dado. Quer dizer, a culpa do mundo ser descristianizado não é porque o mundo rejeita Cristo, a culpa é nossa que não apresentou. A gente ouve esse tipo de coisa. Cardeal Leger, de Montreal, chegou a dizer, abre aspas, se a prática religiosa decresce, não é um sinal de que se perde a fé, porque, em minha humilde opinião, ninguém jamais a teve. Refiro-me a uma fé pessoal. Não estou discutindo agora. Esse tipo de... Você fala assim, pô, você está exagerado, esses caras estão exagerando aqui. É verdade, choca, né? Mas é um tipo de mentalidade que pode ser que invada as nossas próprias consciências. Por exemplo, às vezes em poemas, em cantos. Eu trouxe um exemplo que aí já não é Romano Mério, né? Mas enquanto eu estudava esse aspecto da difamação da igreja histórica, né? Como, não, sabe como o filho que tem vergonha do pai na escola? Parece isso, né? Começa a crescer, não, meu pai não. Né? E aí eu lembrei de um canto penitencial, né? Que em algumas missas é utilizado até nos momentos de chamado ato penitencial, né? De autoria de um bispo brasileiro, autor de vários cantos litúrgicos. Talvez alguns de vocês vão lembrar dessa letra. E vejam como não tem a ver com isso. Diz assim, primeira estrofe. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Aí ele diz, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, alguma coisa assim, né? Quer dizer, começa pedindo perdão por divisões na tua igreja. Bom, alguém poderia falar assim, poxa, mas eu individualmente não participei daquela divisão, né? Tudo bem, estou pedindo perdão pelos meus antepassados católicos que causaram divisões. Talvez eu pudesse colocar ali os protestantes também, que causaram divisões. Mas aí vem a segunda estrofe. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Quem não te aceita, Jesus Cristo, quem te rejeita, pode não crer
por ver cristãos que vivem mal. O que está sendo dito aqui? Que nós cristãos, porque vivemos mal, por causa de nós, por nossa causa, as pessoas não aceitam Jesus, rejeitam Jesus. Olha onde está recaindo a culpa. Né? E a terceira estrofe. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se à culpa e à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, de nós, piedade. Quer dizer, se a vida é ferida, a culpa é de quem? É dos cristãos. A isso responde Romano Amério. Essa crítica é superficial. Ela está supondo que o erro de um homem encontra-se de maneira determinante e eficiente no erro de outros homens. Né? Quem não aceita Jesus, rejeita Jesus Cristo, cometeu um erro. Só que o que está sendo cantado e dito aqui, e nessas declarações todas que nós lemos como exemplo, é que o erro desses homens que não aceitam Jesus deve-se ao erro dos cristãos. Isso não existe, não é? Está contida nessa tese, de maneira velada, uma negação do livre-arbítrio, né? Da responsabilidade pessoal. Cada um é responsável pelas suas ações. Eu não posso responsabilizar os cristãos porque os ateus não creem. E a gente ouve isso muito, pessoal. Não sei vocês, já ouviu isso alguma vez? Não. Se os cristãos vivessem como cristãos, não haveria tanto ateu. A culpa é dos cristãos. Não existe responsabilidade pessoal. Isso é errado. Outro erro dessa mentalidade. Você está imputando a culpa de alguém? Quer dizer, aqueles a quem você está imputando a culpa do erro alheio seriam os únicos protagonistas da história. Né? Realmente, se quem não aceita Jesus Cristo, se a vida é tão ferida por causa dos cristãos, os únicos protagonistas da história são os cristãos. Né? Porque tudo que eles fazem, ou vai dar tudo certo para o mundo, ou vai dar tudo errado para o mundo. Não faz sentido. Mas pior do que isso, essa difamação da igreja histórica, pior do que ser superficial, de ser errônea, ela é irreligiosa. Vai observar Romano Amério. Por que irreligiosa? Quando você aplica esse critério de acusação da igreja, acusando a igreja, você acaba atribuindo ao próprio Cristo a responsabilidade pela rejeição. Porque ele não foi rejeitado quando ele esteve aqui? Veja, a pregação de Jesus, os milagres que ele fez, deixou muitíssimos ainda na incredulidade, ou não é? Ou todos se converteram? Você vai dizer, então, que aqueles que rejeitaram Jesus deve ser a culpa de quem? Do próprio Jesus? É a consequência. Você está colocando culpa no corpo místico de Cristo, no Cristo histórico, digamos assim, por assim dizer. Isso vai chegar até o Cristo indivíduo. Certo? Já que a própria pregação dele não foi assim eficaz, não é? Veja só aonde leva esse tipo de mentalidade. Nós temos no ofício tradicional da Sexta-feira Santa, né, os que já tiveram a felicidade de assistir a um ofício de Sexta-feira Santa, os impropérios que são cantados na Sexta-feira Santa, e tem um verso dos impropérios onde o próprio Jesus interpela o gênero humano, né? Quid est quod debi ultra facere et non feci? Jesus pergunta. O que quer dizer isso? O que eu deveria fazer mais do que eu fiz? O que eu deveria fazer mais por vocês que eu não fiz, para vocês não me aceitarem? É o próprio Cristo que diz isso. É como se os modernos respondessem assim, tinha que fazer mais, fez pouco. Já que quem não te aceita, quem te rejeita, deve isso a uma falha dos cristãos, quem não te aceitou, não, você tinha que ter feito mais. Não foi suficiente, Jesus. Acaba assim, né? Acaba numa blasfêmia, esse tipo de raciocínio. E veja, eu não estou aqui questionando o autor a intenção do autor desse poema, né? que eu acabei de ler, que é um canto, né? A questão aqui não são as intenções. Né? Assim, já cantei muito isso aqui. Certo? E isso entra, digamos assim, né, no sangue, né? Você não percebe o que você está falando, você ouve, você absorve, você repete. E às vezes é necessário que alguém te... Veja, olha o que você está falando. Olha as consequências se você deixa isso realmente formar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas. Mas é uma característica do pós-concílio.
a difamação da igreja histórica. Nos homens da igreja, hein? Porque, claro, os inimigos da igreja sempre a difamaram. E aí isso causa um efeito paradoxal, né? Que eu mencionei de passagem aqui. Quando eu difamo a igreja histórica, eu começo a embelezar a igreja primitiva. Certo? Começo a olhar para a igreja primitiva, para os primeiros tempos, como uma coisa mais... Era lindo, todo mundo era perfeito. A gente ouve isso também. A igreja primitiva acaba sendo apresentada como uma comunidade de perfeitos, inspirada pela caridade. Aí você pega o versículo lá de Atos dos Apóstolos, né? Todos dividiam as suas coisas em comum. Isso aqui é perfeito. Então o nosso propósito deve ser o quê? Saltar 1500 anos ou até mais e recuperar aqui a igreja primitiva. Isso acaba acontecendo, nessa falsa visão. Por que falsa visão? Porque no próprio Atos dos Apóstolos, nós vemos que ali havia trigo e joio. Nós temos, os Atos Apóstolos narram, por exemplo, veja o caso de Ananias e Safira, que esconderam dos apóstolos seus bens, né, por egoísmo. Isso aí. Quer dizer, a igreja sempre foi uma massa, certo? Mista, onde você encontra o trigo e o joio. Nosso Senhor já nos avisou disso. Quando São Paulo fala dos abusos, né, das refeições, do ágape, das facções entre os fiéis, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estão brigando, ele tem que acalmar. Os abusos dos coríntios. Quando a gente vê as descrições do século III, na época de São Cipriano, onde se vê que multidões cristãs corriam para a apostasia ao primeiro anúncio de perseguição. Vai ter perseguição. Antes de começar a perseguição, vários deles já iam lá oferecer seu incenso aos deuses romanos. Isso no século III. Né? Sem contar nas heresias daquela época, né? Arianismo, pelagianismo, o monofisismo, que nós citamos aqui anteriormente. Né? Então, é uma falsa visão. É uma falsa visão, mas é uma visão na qual as pessoas se agarram como uma forma de, talvez, amortecer as suas consciências. Quem vai saber, né? Quer dizer, eu não posso abandonar a igreja toda, não é isso? Mas eu preciso de algo novo. Então eu vou abandonar os 1500 anos, 1600 anos e vou idealizar uma igreja primitiva que não existiu dessa maneira que estou idealizando e vou trabalhar para tentar reconstruí-la hoje aqui, com as consequências que nós todos conhecemos. Né? Entretanto, né, o Romano Américo coloca, a gente também não vamos cair no erro oposto e privilegiar um momento histórico como medida de outro. Por exemplo, não. O ideal é a Idade Média, que é um período realmente de esplendor da cristandade. Então, não precisamos pegar a Idade Média e comparar com o nosso estado hoje, né, e ficar acusando o nosso estado atual baseado num momento histórico brilhante, de luzes para a igreja. Não precisamos fazer isso. O que nós precisamos fazer, e é a proposta do Romano Américo, é comparar todos esses momentos históricos com um princípio comum, supra-histórico, que todos esses momentos da igreja têm, que é a referência imutável, a realidade divina, a doutrina imutável da igreja, o Deus imutável. É sempre em relação a essa doutrina imutável que nós temos que comparar os diversos momentos históricos da igreja, seja os primeiros séculos, seja a Idade Média, seja a Idade Moderna, seja o estado que nós nos encontramos hoje. Então, assim, ele conclui o capítulo 5º, nessa nossa 6ª aula. Né? Então, só para fazer aqui um apanhado geral, quais foram as características gerais, então, que o Romano Américo nos apresentou nesse capítulo, do pós-concílio? O espírito do concílio, a maneira como ele atua, a universalidade da mudança na igreja e o perigo que isso representa. Não adianta apelar para essência e acidentes, a gente viu que os acidentes são importantes. A expectativa de que nascesse um homem novo, uma nova igreja e um novo mundo após o concílio, nós vimos que são expectativas infundadas, porque a novidade é a novidade de sempre da igreja. E como consequência dessa expectativa de algo novo, o abandono, a difamação da igreja histórica.
Na próxima aula, que vai ser sobre o capítulo 6, ele vai falar agora da igreja pós-conciliar. Ainda sem abordar um tema específico, ele vai falar propriamente da igreja, com destaque para a figura do Papa Paulo VI, nesse momento do pós-concílio. Nos vemos lá, se Deus quiser. Abraço.